convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 1, nós vamos ler os 6 primeiros versos. Nós que terminamos recentemente a sequência do livro do profeta Ageu, que são profetas contemporâneos. Você que acompanhou a sequência aí dos sermões em Ageu, vai facilmente ver essa conexão, inclusive das datas. Então, Zacarias, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 6. Amém. Vamos lá então. Zacarias, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Eu vou ler, os irmãos acompanhem mais uma vez a leitura que farei, diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias. Lembra quem é? Quem que é esse Zacarias, filho de Baraquias? Nós acabamos de ler lá em Mateus que esse cara foi morto onde? Entre o altar, no santuário e o altar. É dele que nós estamos falando, que Jesus falou lá em Mateus 23, ok? Então vamos lá. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra, ó Deus, e louvamos o Teu santo nome, pedindo que o Senhor, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine, nos edifique, de modo que a palavra do Senhor toque ao nosso coração, produza, ó Deus, transformação, mudança de vida, para o nosso próprio bem, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, me use, apesar de mim mesmo, e fale tanto ao meu coração, como o coração também dos meus irmãos e irmãs. É o que clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, se você se apercebeu, se você voltar numa página aí, você vai ver no profeta Ageu, capítulo 1 do profeta Ageu, dizendo assim: No 2º ano de quem? Do rei Dario. No 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Tudo bem? Voltando aqui para Zacarias, você vai ver. No 8º mês do 2º ano de quem mesmo? De Dario. Ou veja, eles estão vivendo o mesmo período. Ok? Ageu, profeta pós-exílico, que tem um período profético curto. Você vai ver aqui, desde o 6º mês até o 9º mês, ou 11º mês, acho que é isso. Vamos ver aqui no verso 24 do capítulo
Na verdade, o verso 20 do capítulo 2 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu no 24º dia do mês. E esse mês é justamente o mês nono, segundo o verso 10 de Ageu 2. No 24º dia do mês nono, do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Então veja, enquanto Ageu vai exercer o seu ministério profético, do mês sexto até o mês nono, trazendo 4 profecias, você vai ver que Deus também levanta Zacarias nesse mesmo período, e tem um período mais longo de ação profética, mas chamando a atenção do povo basicamente para as mesmas coisas. Na história da Bíblia, portanto, é uma história de reconciliação e de restauração. Deus criou o homem caiu, o pecado trouxe separação entre o Deus Criador e a criatura, e desde então o Senhor começa a aplicar o seu plano redentor e chamar o seu povo escolhido para viver em fidelidade e obediência, mesmo ainda aguardando a redenção final e eterna. Enquanto Deus ainda não aplica a redenção final, nós somos chamados para vivermos aqui em fidelidade e obediência. Estamos nesse plano, nesse processo aí do plano da redenção do Senhor. A história do povo de Israel serve de exemplo para nós, povo que vive após a vinda do Messias. Mas o chamado à comunhão foi anunciado em todos os momentos da história do povo de Israel, inclusive hoje. Deus ainda nos chama para nos reconciliar. A palavra do Senhor pregada por Jesus Cristo sempre foi pautada em 2 princípios: arrependei-vos e crede. Muda de vida e faça aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Converta-se dos seus maus caminhos e ouve os meus princípios. Tema ao Senhor e ande nos meus caminhos. Ouça as minhas palavras e as pratica. É sempre esse dualismo. Em todas as épocas, Deus chama a atenção de todos os homens para que se arrependam e obedeçam, e creiam no Senhor e sigam as suas palavras. É essa a ideia que nós vemos hoje e em todos os períodos, e assim vai ser até a volta de Jesus. Será que, como os fariseus, que nós vimos lá em Mateus 23, nós temos afirmado em nosso coração que se vivêssemos em outro momento, viveríamos em fidelidade e não mataríamos os profetas de Deus? Veja que Jesus cita lá em Mateus 23, justamente Zacarias, filho de Baraquias, como alguém que foi alvo da perseguição e da morte pelos religiosos. E os fariseus naquela época diziam: não, nós não faríamos uma coisa dessa não. Né? Eles que já estavam vivendo no período de Jesus, quando se referem a esse período que está aqui, há algumas centenas de anos antes de Cristo, diz: se nós tivéssemos vivido nesse dia, nós não teríamos feito isso. Será? E nós? Será que se nós vivêssemos nesse período dos profetas, nós também não seríamos instrumentos para perseguir os profetas de Deus? Porque Deus, quando levanta um profeta, meu irmão, Ele não levanta um profeta para deixar você numa situação contínua de prática de impiedade. Deus levanta um profeta que é justamente para confrontar a sua postura de vida. Você vê que a mensagem inicial de Zacarias é justamente essa. Deus se irou, é a mensagem. Arrependei-vos, é a mensagem. Convertei-vos, é o imperativo. Nós, infelizmente, somos influenciados por uma geração de uma manipulação do Evangelho de Cristo Jesus, que inclusive usava como meio evangelístico não o confronto do pecado. Existem métodos evangelísticos nos nossos dias que é proibido falar de pecado e salvação. Fala do presente de Deus.
dentro do chamado evangelismo explosivo, que já deveria ser explodido há muito tempo, por falta de fidelidade escriturística, o ensinamento é esse: não fala de pecado, não fala de salvação, porque se você fala de salvação, você já está induzindo a pessoa a pensar que ela está perdida. Então não faça isso. Isso é terrível para a verdadeira pregação do Evangelho. Não fala em pecado, não fala em salvação, fala que Deus tem um presente para ele. Como também vemos uma geração que pelo jeito fracassou, porque as universidades estão cada vez piores, mas a cruzada estudantil apresentava as chamadas 4 leis espirituais e dizia: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Ué, você não sabe se Deus o predestinou ou se Deus o deixou de lado. Como você pode chegar para alguém e ter a plena convicção de que ele é salvo, para dizer que Deus te ama e tem um plano maravilhoso? Isso pode ser uma grande mentira. Pode ser: olha, a ira do Senhor está sobre a sua vida e o plano que Ele dê para você é que você permaneça no inferno. E aí? Mas isso não agrada os ouvidos. Falar: deixe o seu mau caminho. Veja aí o que diz o verso 4, quando ele refere-se aos profetas anteriores, os profetas antes do exílio. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas. Os primeiros profetas são os profetas antes do exílio. Ageu, Zacarias, Malaquias são os profetas, os segundos, depois do período do exílio. Ele está se referindo desde os primeiros. Ele diz: a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos. Convertei do quê? Muda o sentido do quê? Converter do quê? Ele diz: convertei-vos agora. Não é amanhã não, quando você ficar velho, é agora. Dos vossos maus caminhos. Convertei-vos agora das vossas más obras. Ou seja, a palavra do Senhor, irmãos, ela confronta o pecado humano e diz assim: muda de vida. Deixe a sua pecaminosidade, deixe a sua prostituição, deixe a sua promiscuidade, deixe a sua mentira, deixe a sua iniquidade, a sua impiedade, deixe a sua bebedeira, deixe a sua busca por prazeres carnais. É uma palavra que confronta duramente as práticas que são naturais do homem, que é a inclinação natural, como nós cantamos, mas que chama a atenção do homem para que possam lutar contra essas pulsões carnais e se achegar a Deus. Os profetas todos chamam atenção para isso. E como resultado, esses profetas foram o quê? Perseguidos e mortos. Hoje ainda é essa mesma realidade, irmãos. Por isso que as igrejas, as comunidades coaching, que só traz mensagem de você é maravilhoso, você é o centro do universo, vai dar tudo certo na sua vida, você vai ser o cara. Deixa o leão que está dentro de você sair, ruja, alcance o seu lugar ao sol. Mensagens assim tem lotado igrejas que são chamadas de igrejas contemporâneas ou coaching, que do evangelho não tem nada, e que são verdadeiros centros de ludibriação, onde os fariseus modernos, cada um com o seu sepulcro caiado, encontram um amparo de alguém que se diz servo ou profeta de Deus, mas que na verdade está servindo a Satanás, porque toda e qualquer mensagem que vai contra o verdadeiro evangelho não tem outra fonte senão o próprio capeta. Não se engane, querido. Essa historinha da tolerância, do amor situacionista dentro da igreja, isso aí é plantado pelo cão, através dos seus servos e servas, que dizem: não tem problema não com o seu pecado, o importante é que você está aqui. A Bíblia não é importante, o importante são as pessoas. Vai tudo para o inferno. E é por isso que ainda continuam perseguindo aqueles que falam o que tem que ser dito. Que tipo de mensagem que você quer ouvir?
A que te conduza feliz para o fogo eterno? Ou a que serve de espinho para incomodar, ao ponto de mudar a sua vida, para entrar no caminho estreito? Será que, como os fariseus descritos em Mateus 23, como que nós agiríamos? E como nós temos agido? Como você tem agido diante dos constantes chamados das Escrituras ao arrependimento e à mudança de vida? Você já se adequou àquela realidade do que o povo antigo chamava, né, o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim mesmo. E não luta para mudar, não luta para buscar a vontade de Deus, não luta para se consagrar mais e mais ao Senhor? A graça de Deus tem se transformado numa desgraça em sua vida, porque você fala, Jesus já me perdoou, então se eu viver no pecado não tem problema nenhum. Será que é isso que tem moldado seu coração? Porque tem gente que fala, Jesus já morreu na cruz, pagou pelos pecados, então não preciso fazer nada, do jeito que eu viver está tudo bem. Esse é um engano. Jesus pagou o seu pecado na cruz, mas para que você viva uma vida diferente, para que você esteja plantado junto às águas, para que você possa produzir no tempo certo, ser bem sucedido em tudo que fizer, mas porque está perto do Senhor. O apóstolo Paulo chama essa atenção em vários momentos na epístola aos Romanos, dizendo, porque superabundou a graça sobre nós, nós vamos continuar na prática do pecado? E ele mesmo diz, de modo nenhum. Como que você tem respondido o chamado à fidelidade, o chamado à obediência, e o chamado de colocar Deus como prioridade da sua vida? Será que essa mensagem já se tornou tão comum para você que não faz mais diferença? Pastor, afinal de contas, já faz um mês atrás o senhor trouxe uma mensagem idêntica de Ageu. Olha, se Deus colocou para Ageu fazer essa mesma mensagem, e Zacarias te chamar a atenção novamente para a mesma mensagem, é porque ela de fato é importante para você e para mim. Não dá para viver uma vida cristã de ludibriação, de aparência, de sepulcro caiado ou de sepulcro de mármore. Não dá mais para viver um cristianismo simplesmente para se mostrar, mas quando Deus olha para o nosso coração, vê os ossos da podridão. Deus, mais uma vez, está usando um profeta para chamar a sua atenção para o arrependimento. O verso 2 diz, o Senhor se irou em extremo com os vossos pais. E o aviso é, e ele está a ponto de se irritar ao extremo com vocês também. Se Deus já se irou uma vez contra os pais, inclusive permitindo a destruição de Jerusalém e uma geração inteira sendo levada cativa por 70 anos, e eles que eram do povo de Israel, irmãos, o povo que Deus escolheu de um modo específico, nós que fomos ramos enxertados, você acha que você vai ter menos peso da mão do Senhor do que foi para com eles? É lógico que não. Uma vez que fomos enxertados na oliveira, nós estamos sujeitos às mesmas pancadas que sacode toda a árvore. Se Deus fez o que fez da aplicação da sua disciplina sobre o povo que ele separou e cujo nome era exaltado pela existência do povo de Israel, você acha que nós que fomos agregados a essa oliveira estamos isentos dessa santidade de Deus? De modo algum. Ainda hoje, os profetas são perseguidos e muitas vezes retirados dos púlpitos. Ainda hoje, pensam em pegar pedras para aqueles cuja mensagem são fiéis a Deus. Jesus foi alvo dessas mesmas reações. Jesus cita que os religiosos da época
ainda perseguiam os profetas e desejavam uma mensagem mais leve. Inclusive, como nós vimos em Mateus 23, Jesus cita os mártires do Antigo Testamento nas pessoas de Abel, o primeiro mártir, e provavelmente Zacarias, o último mártir. E se você for estudar um pouco das Escrituras, você vai encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 24, um outro Zacarias, que também foi morto por ser profeta de Deus. Quer uma dica? Não ponha o nome do seu filho de Zacarias. Porque Deus pode levantá-lo como profeta e o povo pode matá-lo. Quer ver? Abra lá, 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24. Verso 18. Vou ler o 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, ou seja, se tornaram idólatras. E por esta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Deus trouxe profetas para conduzir o povo de volta para Deus. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, e este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. 2 Zacarias, 2 momentos, uma mesma mensagem e um mesmo fim. E ainda hoje, os verdadeiros profetas do Senhor são de fato perseguidos. Irmãos, Deus tem nos chamado ao arrependimento. Isaías diz: buscais ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele ainda está perto. Ainda há esperança, irmãos, ainda é tempo de salvação, ainda é momento de mudança. Ainda é hora de se prostrar e, como nós cantamos, de correr para perto de Deus, de amar a presença de Deus, de amar estar na casa do Senhor, mesmo que todo mundo esteja caminhando no sentido oposto. Ainda Deus tem nos chamado a atenção e tem nos conclamado a nos arrepender e a nos achegar de novo a Ele verdadeiramente. Mas a nossa geração tem se mostrado igual a todas as outras gerações. Paulo diz que os homens ímpios não suportariam a sã doutrina, como característica dos últimos dias. Você prega a verdade e as pessoas falam: o quê? Esse cara está por fora. Deus é amor. Deus veste o arco-íris, diz Apocalipse, então Ele vai dar um jeitinho. Não brinque com o Senhor. Não brinque. Deus diz que de Deus, Paulo diz que de Deus não se zomba.
Sendo assim, irmãos, quando nós olhamos aqui para Zacarias, no período pós-exílio, Deus levanta mais uma vez 2 profetas, Ageu e Zacarias, para profetizarem quanto ao arrependimento. Ambos chamando o povo à fidelidade e ao trabalho do Senhor, independentemente das circunstâncias. Como nós já estudamos no último mês, Ageu, num ministério curto, deu ênfase na restauração do templo como modelo para a reconstrução com o Senhor. Enquanto Zacarias chama a atenção para um relacionamento vivo, apontando para o relacionamento eterno que temos através do Messias. Olhando para as características do tempo e cientes da exortação de Ageu para o povo, que chamava a atenção para que o povo considerasse o seu passado, lembra disso? Dê uma olhadinha aqui, Ageu capítulo 1, volte aí uma página. Você que está aberto em Zacarias, volte para Ageu, ou se você estava lá em Crônicas, por favor, venha para Ageu. Ageu capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o quê? O vosso passado. Verso 7 desse mesmo capítulo. Assim diz o Senhor dos exércitos, faça o quê? Considerai o vosso passado. O que Deus está falando para esse povo é o seguinte: gente, olha para os seus pais. Eu os chamei ao arrependimento, eles não me ouviram, e eu apliquei disciplina sobre eles. O exílio veio, grande destruição, morte, sofrimento. Só depois que eu apliquei toda a minha ira sobre eles, é que eles começaram a se dobrar. Eles só se converteram depois. Considere isso, não caia no mesmo buraco. Não espere que a minha ira seja derramada sobre você, para que você então pense em retornar. Eu estou dando uma mensagem de advertência: arrependei-vos agora. Considere o que aconteceu no passado. É desse sentido então que nós vemos que o ministério de Zacarias, que era da linhagem sacerdotal, e cujo nome significa o Senhor se lembra, uma das possibilidades, mostra que, do modo como os crentes do passado haviam tratado a mensagem dos profetas primeiros ou anteriores, e que desse modo não poderia ser repetido. Ageu diz: considera o passado. Zacarias diz: lembra dos vossos pais, que diante da mensagem de arrependimento, me desprezaram, não me deram ouvidos. É preciso ouvir, é preciso se arrepender, é preciso obedecer, irmãos. É isso que Deus está repetidamente falando nas Escrituras. Prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O chamado ao arrependimento é algo constante nas Escrituras. Portanto, mais uma vez, quando voltamos aqui para Zacarias, o texto nos fala sobre os motivos por que nós devemos ouvir e obedecer o chamado de Deus ao arrependimento. Por que você tem que levar em consideração o chamado de Deus ao arrependimento? Por que essa mensagem não pode entrar por aqui e sair por ali? Por que essa mensagem tem que impactar a sua vida e realmente mudar a sua postura? Por quê? Vamos lá. Primeiro motivo é porque quem está chamando a sua atenção não é o pastor Everton, não é o profeta Zacarias, e nem o profeta Ageu. É o Senhor. Veja o início do capítulo aqui de Zacarias. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra de quem? A palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz quem? O Senhor dos exércitos. Tornai-vos para mim, diz quem? O Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz quem? O Senhor dos exércitos. O título Senhor dos exércitos, irmãos, só para você ter uma ideia, é repetido 51 vezes no livro de Zacarias. Se você for contar as vezes que ele chama só o Senhor, ou Deus, ou coisa desse tipo, isso multiplica. Mas a expressão Senhor dos exércitos aparece 51 vezes. Você acha pouco?
Tudo para dizer para você que a mensagem não é de qualquer um. E que você deve ouvir e obedecer esse chamado ao arrependimento, porque esse chamado ao arrependimento não está vindo de qualquer um. Não é um profeta maluco que apareceu numa das esquinas, vestido aí de pano de saco, e começou a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, voltai-vos para mim. Não, não. É algo que vem do próprio Deus, que é apresentado como Senhor dos exércitos, que aponta para o fato de que Ele é o Deus sobre todas as nações, e Ele é o Deus sobre todo o exército celestial e da criação. A expressão Senhor dos exércitos aponta para a grandeza, a supremacia, o poder, a autoridade de Deus. Alguém que tem poder para fazer qualquer coisa e que deveria ser ouvido e obedecido. Não é um igual, mas é o Deus Todo-Poderoso que está dizendo: tornai-vos para mim. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Este é o Senhor que está te chamando ao arrependimento. O Deus supremo, o Deus soberano, o que domina tudo e todos. E eu te pergunto, devemos ouvi-lo e obedecê-lo? Somente um louco para não fazer isso. Somente alguém que não teme a própria vida. Somente alguém que realmente deseja talvez a perdição eterna não daria ouvidos a um chamado vindo do Senhor dos exércitos. O profeta fala da palavra que vem de Deus. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos. Esse é o primeiro motivo porque você tem que dar atenção ao chamado de arrependimento. Ouvir e obedecer ao chamado de arrependimento, Senhor. Isso não pode ser um negócio que caia na rotina, irmãos. Mais um domingo, mais um culto, mais uma palavra de Deus nos chamando a atenção para a mudança, e amanhã continua a mesma coisa. As mesmas práticas promíscuas, os mesmos pecados, as mesmas iniquidades, a mesma falta de empenho, a mesma falta de consagração, a mesma falta de dedicação, a mesma falta de interesse pelas coisas de Deus. Isso não pode acontecer. Considerai o vosso passado. Veja o que aconteceu com os nossos irmãos do passado, que desobedeceram ao Senhor. Não zombe do Senhor. Primeiro motivo, porque você tem que ouvir e obedecer ao chamado de arrependimento vindo de Deus, é porque quem fala é o Senhor dos exércitos. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, que o texto nos apresenta, é porque nós temos os exemplos dos nossos antepassados. Deus não aliviou para o povo de Israel. Irmão, se você estuda a profecia de Jeremias, e se você estuda um pouco da história sobre o exílio babilônico, nós que somos impactados pelo Holocausto, por conta da nossa geração, alguns irmãos inclusive viram de perto a Segunda Guerra, isso já nos confronta diretamente. Mas o domínio babilônico foi muito pior. Quando a Babilônia invadiu Judá e Jerusalém, gerando destruição e morte, separação. Irmãos, foi tão terrível quanto. E tudo porque o povo não ouviu o chamado de Deus ao arrependimento. Nós temos exemplos do passado entre o povo de Deus. É por isso que Zacarias vai dizer: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas. Eu levantei pessoas para chamá-los ao arrependimento, mas eles não deram ouvidos. Você tem que ouvir e obedecer o chamado do arrependimento do Senhor, porque nós já temos exemplos
de que aqueles que não ouviram receberam uma justa e dura punição. E não pense que você é melhor e que com você não vai acontecer. Porque Deus já mostrou. Deus aplicou sobre o seu povo da sua justiça. Não só uma vez, mas várias. A história bíblica conta isso, e a história depois do período bíblico também conta isso. Então não despreze, considere o vosso passado, considere o exemplo dos pais. O exílio havia acontecido porque o povo desprezou o chamado ao arrependimento anunciado pelos primeiros profetas. O texto de Isaías, que diz, buscai ao Senhor, é para um pessoal que viveu antes do exílio. Mas eles não buscaram, eles não se arrependeram. Quando o povo despreza a mensagem do profeta, acaba desprezando o dono da mensagem que esse profeta traz, ou seja, acaba desprezando o próprio Deus, a fonte da mensagem do profeta. Zacarias vai dizer, eles não me ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. O final do verso 4. Terceiro motivo porque você tem que dar ouvidos e obedecer o chamado ao arrependimento, além de ser uma palavra vinda do Senhor, além de considerar o exemplo do passado, é porque Deus sempre cumpre o que diz. Tanto para a bênção, quanto para a aplicação do seu juízo. Tanto para as consequências da obediência, quanto para os castigos da desobediência. Tem pessoas que não gostam muito de falar sobre o castigo de Deus, mas a palavra de Deus apresenta esse termo em vários momentos. Inclusive na lei de Moisés você tem lá, bênçãos decorrentes da obediência, castigo decorrentes da desobediência. O terceiro motivo que você tem que dar ouvidos e obedecer o chamado de Deus ao arrependimento, irmãos, é porque Deus cumpre o que Ele diz. É justamente o que é dito aqui. Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, assim Ele fez. Veja aí o final, o verso de número 6. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram os vossos pais? E ele responde, sim. Estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele fez. Só que esse arrependimento aqui, do verso 6, foi um arrependimento depois do castigo. Deus traz uma palavra do profeta e diz, arrependei-vos, convertei-vos. Muda o seu procedimento, muda as suas obras. O povo não dá ouvido. Deus aplica então o exílio. E aí então, o povo se arrepende. Só que se arrepende dizendo assim, como Deus falou que ia fazer, Ele fez. Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, assim Ele nos fez. Você vai esperar a aplicação do exílio na sua vida? Você vai esperar a correção do Senhor pelo fato de não ouvir a primeira palavra dele para que você se converta, para que você mude de vida? Para depois você falar, não, agora eu me arrependo, Senhor, porque do jeito que o Senhor falou que ia fazer comigo, o Senhor fez. Irmãos, considere o vosso passado, nós não precisamos passar as mesmas situações que o povo de Israel passou. Deus continua nos convocando ao arrependimento hoje. O sábio é aquele que aprende, inclusive, com o erro dos outros. Eu não preciso cair todos os erros para eu aprender. Eu costumo dizer que o terceiro filho tinha que ser o que menos apanha. Porque ele já viu o primogênito apanhar, ele já viu o segundo apanhar, ele vai fazer a mesma burrada, só se for um tolo muito grande.
Se nós já temos todo o exemplo de Israel, e temos o exemplo da aplicação justa da punição de Deus sobre o povo que desprezou a sua palavra, nós vamos pagar para ver? Como diz a campanha publicitária agora, quer valer? Você vai pagar para ver se Deus vai fazer ou se não vai fazer? Tenha certeza, meus irmãos, Ele cumpre o que diz. Deus é imutável. Mesmo quando a sua palavra é preceptiva, ou seja, pautada em preceito, não é decretiva, a aplicação será de acordo com aquilo que foi dito. Ele diz, arrependei-vos. Se você se arrepender, a palavra do Senhor é, chegai-vos para mim e eu vou me chegar para você. Isso é um preceito. Se Deus tivesse simplesmente decretado isso, eu não precisava nem dizer. Deus te arrastaria para si e pronto, acabou. Mas quando ele traz um preceito, quando ele diz no verso 3, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, nós temos um preceito, onde Deus coloca sobre você a responsabilidade de se voltar para Deus. E dentro dessa responsabilidade, o que ele está dizendo é o seguinte, se você se tornar para mim, como consequência, eu me tornarei para você. Se você se achegar a mim, eu me achegarei a você. Se você buscar me obedecer, eu vou te abençoar. Tudo será bem sucedido, será como árvore plantada junto ao ribeiro. No devido tempo você vai dar o seu fruto. Eis como será abençoado. O Salmo 128 diz, aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Ou seja, são expressões de preceito, onde Deus vincula a sua postura, a promessa e a bênção que Ele tem para nos dar. Na vontade preceptiva, nós sabemos que há uma condição a ser observada e obedecida pelo alvo da mensagem. Se o meu povo se humilhar, lembra lá? Crônicas. Se ouvirdes e deixar os seus maus caminhos. É uma condicional. Deus sempre fez isso. Se você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual que é a consequência? Será salvo. Deus sempre trata do seu povo dessa forma. Por isso ele diz, arrependei-vos, tornai-vos para mim, convertei-vos dos seus maus caminhos, das suas más obras, e eu os abençoarei. É uma condição. É Deus colocando sobre você a responsabilidade de tomar uma atitude. Obviamente que quando tratamos de salvação, sabemos que é a graça de Deus que nos alcança, mas a partir do momento que estamos dentro do povo de Deus e há um relacionamento, Deus vai trazer preceitos, e se nós não obedecermos tais preceitos, estaremos sujeitos e passíveis a receber da justa punição do Senhor. Aqui é a velha relação entre a soberania de Deus versus a responsabilidade humana. Quando nós nos deparamos com um texto desse, onde Deus diz, muda de vida, jogando a responsabilidade para você, não existe outra coisa a fazer, senão obedecer. Porque Deus cumpre o que Ele diz. Concluindo, irmãos, como fariseus modernos, agimos como os fariseus nos tempos de Jesus, e o povo rebelde e obstinado do Antigo Testamento. Falta consagração, falta oração, falta vida com Deus, falta dedicação, empenho, zelo. Falta colocar Deus como prioridade, ouvir e praticar a sua palavra. Falta santificação, falta desejo em meditar, buscar e se aprofundar nas Escrituras. Falta assumir nossa postura como cristãos, falta empenho em proclamar, falta disposição para servir e fazer discípulos. Falta temor para com Deus e falta obediência à sua palavra. Falta entendimento e compromisso, falta andar em novidade de vida, falta empenho na defesa da sã doutrina e na atuação segundo as boas obras. Falta arrependimento
e obediência. Ainda hoje questionamos a mensagem do Senhor, negligenciamos a ira santa de Deus e brincamos como numa corda bamba. Queremos desfrutar sem querer frutificar. Falta tornar para o Senhor, para que o Senhor se torne para nós. Por isso a mensagem continua sendo a mesma desde sempre. Arrependei-vos e crede. Curva a sua cabeça. Fale com Deus em seu coração. E se é desejo do seu coração ouvir a voz do Senhor, se você ouviu a voz do Senhor nessa noite, que diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, que diz, convertei-vos, ou seja, se arrependa, convertei-vos dos maus caminhos que você tem trilhado, caminhos distantes do padrão de Deus. Ao invés de seguir o conselho de Deus, você tem seguido o conselho dos ímpios. Ao invés de se deter na presença de Deus, você tem se detido na presença dos pecadores. Ao invés de se assentar diante da mesa do Senhor, você tem se assentado na mesa dos escarnecedores. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, convertei-vos, tornai-vos para mim, mude, convertei-vos os seus maus caminhos e convertei-vos às suas más obras. Aquela postura que você acha que não tem nada a ver, mas que não está glorificando ao Senhor. Aquela postura que não demonstra que você de fato é um verdadeiro servo de Deus. Mude de vida hoje. Peça perdão, se entregue a Jesus, se derrame diante do Senhor e diga, Senhor, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. Jesus, mude o meu coração. Jesus, transforme a minha vida. Que eu possa me tornar para ti, eu preciso me derramar diante do Senhor, eu preciso correr para a tua presença. Fale com Deus. Não há vergonha nenhuma em clamar pela ajuda de Deus quando nós não conseguimos, e não conseguimos de fato, pelo nosso próprio empenho, alcançar o padrão divino, é verdade. Por isso clame, arrependa-se, e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Ele, deposite-se aos pés, derrame-se aos pés de Cristo. Faça morrer, pois, os desejos da sua carne e nasça de Deus para andar em justiça e satisfazer a vontade daquele que nos amou primeiro.